Olá, estudantes, sejam bem-vindos à nossa nova aula sobre redes de computadores. Hoje eu vou falar para vocês sobre como que é organizada a arquitetura de uma rede de computadores. Tá? Como contexto aqui, bom entender que a comunicação entre várias aplicações, né, que estão afastados fisicamente um do outro é algo bem complexo. Então, como que a sua máquina vai se comunicar com uma máquina que está em um outro país e vocês estão trocando arquivos, né, ou trocando mensagens através dos computadores de vocês. Para poder pensar que existem várias tecnologias, existem vários softwares envolvidos nessa comunicação, que enquanto um pode estar usando o Linux, outro pode estar usando o Windows. Tá? Enquanto um está usando uma rede Wi-Fi em casa, o outro pode estar usando uma rede conectada via cabo, né, um computador desktop. Enquanto um está abrindo um aplicativo feito pelo fabricante, o outro pode estar utilizando um aplicativo genérico para atender aquela mesma funcionalidade. O sinal ele pode trafegar ou por rede de telefonia ou por cabos de fibra ótica, pode trafegar por satélite. E como que a gente vai garantir que essa comunicação vai continuar caso algum desses links pare de funcionar e aí eu tenho que seguir um outro caminho para transmitir esses dados. Então repare que existem várias variáveis e criar um software único para garantir essa comunicação por todos esses tipos de variáveis, todos esses tipos de tecnologias, acaba sendo inviável. Para isso, então, na década de 70, eles perceberam que a melhor estratégia seria dividir o software em camadas de software, onde um aplicativo, um software, chama a funcionalidade de um outro, que é especializado em realizar uma certa tarefa, e a partir disso, esse encadeamento de softwares permite, então, a evolução dos aplicativos e a evolução de novos hardwares, né, do surgimento de novos hardwares. E então eles perceberam que a melhor forma de fazer isso era a chamada criação de camadas, né, que na verdade é um conjunto de softwares que executa uma certa tarefa e chama uma funcionalidade de um software que está num nível diferente do dele. Tá? Então, cada camada tem a sua especificidade, cada um resolve um determinado tipo de problema. Tá? Então, o conjunto desses vários softwares encadeados forma, então, a nossa arquitetura através de camadas, dividindo, então, o que cada um deve fazer. Então, por exemplo, aqui, um exemplo de arquitetura onde cada camada tem uma funcionalidade, a gente pode partir desde a camada aqui mais básica, onde são criados os equipamentos, os hardwares, que são responsáveis pela sinalização dos bits no meio físico. Depois a gente entra mais nesses detalhes. Uma camada vai ficar responsável por juntar esses bits em um agrupamento, em pacotes com tamanho padronizado, vai definir quais são os endereços de cada máquina para que a gente consiga chegar em uma dessas máquinas. Então, ele parte de uma origem, vai para um destino, você tem que ter uma identificação. Uma camada um pouco mais acima poderia ter uma detecção de erros. Se esse pacote chegou, eu vou e confiro se esse pacote está correto. É lógico, eu vou ter que criar um protocolo definindo como que eu vou fazer essa validação para conseguir detectar o erro. E um outro software poderia saber o seguinte, foi detectado o erro na camada abaixo, a minha camada vai fazer o controle desse erro, por exemplo. Faltou um dos pacotes, ele pode solicitar de novo. Ou faltou os pacotes podem ter chegado uma ordem trocada, esse controle aí vai ajustar e depois colocar os pacotes que estão faltando. Então,
A ideia aqui é que eu vou ter um software específico em cada uma dessas camadas, um chamando o outro, até chegar na parte aqui do hardware especificamente. Isso aí, então, é arquitetura. Eu monto como que o meu sistema está estruturado, como que eles se comunicam. Eu vou ter que definir, então, o que cada uma dessas partes, dessas camadas, desses níveis, quais são as funcionalidades que ele vai disponibilizar para a camada de cima. Então, por exemplo, enviar um arquivo, fazer o upload de um arquivo. Então, eu vou definir uma funcionalidade e aí a implementação vai ficar dentro da camada, mas a camada de cima vai simplesmente usar aquela função como se fosse uma instrução nos nossos aplicativos, e aí o software é que vai pegar os parâmetros de entrada e fazer toda a tarefa que precisa ser feita ali naquela camada. Tá? Então, esse conceito de criação de camadas ou níveis de camadas de software, na verdade a gente tem outros nomes que a gente dá na computação, que pode ser chamado de ocultação de informação. Então, na verdade, eu vou criando um software para poder esconder o que ele está fazendo. Eu só crio uma instrução de como que eu vou chamar esse software e aí o que ele faz não importa. Eu estou ocultando como que ele faz as coisas, eu simplesmente indico que ele faz uma certa tarefa, né? Ele trabalha com um certo tipo de informação. A gente pode também ouvir isso na área de direito de software como tipos de dados abstratos. Tá? Então eu crio um tipo de dados que ele vai abstrair a informação real. Tá? Então eu posso estar nesse tipo de abstração colocando inteiro, mas como é que esse inteiro está gravado? Está gravado num banco de dados, está gravado numa variável inteira, está gravado numa matriz? Isso não importa para mim. Eu estou dizendo um tipo de abstrato que eu posso ir ali, colocar um valor e obter aquele valor. Como que ele está implementado no meu aplicativo, isso não importa. O que importa é que eu tenho um serviço, eu estou disponibilizando aqueles dados para quem solicitar. A outra forma aqui, encapsulamento de dados, que é a mesma coisa, né? A gente falou. Programação orientada a objetos. Então, na verdade, eu crio uma abstração onde eu imagino um software como sendo vários objetos e aí o que ele realmente está, como é que ele está implementando essas coisas, como que eu consigo armazenar uma informação, buscar uma informação desses objetos, isso não importa. Eu simplesmente sei que eu abro um objeto, esse objeto eu posso manipular ele, eu consigo pegar informações das propriedades dele, ou fazer alguma manipulação, e agora como que ele está implementado, o que ele realmente está fazendo, se ele está acessando um banco de dados, está acessando um sistema de arquivos, ou ele está tudo em memória, então não importa como que ele está, importa que eu consiga ter acesso a essas informações. Então, na arquitetura de rede, as camadas têm a função de dividir esse processo em partes menores. Então, ao invés de eu ter um software que faça toda a tarefa de enviar a informação para uma máquina do destino e retornar, obter o resultado final dessa comunicação e usar esse mesmo software em todos os computadores, em todos os roteadores, em todas as máquinas da rede inteira, entendeu? Então, ao invés de fazer isso, eu divido esse software em softwares menores e aí, lógico, cada um vai ter uma função específica, que eu vou explicar as várias camadas e o que cada uma delas tem. Assim, cada parte fica responsável por uma tarefa específica, então qualquer modificação é simples alterar uma pequena parte de software, ao invés de ter que alterar todo o conteúdo do software. Então, um exemplo aqui, né? Então, quando a gente divide uma arquitetura de redes em várias camadas, fica mais simples desenvolver os aplicativos e aí a gente abstrai sobre como a rede funciona. Eu simplesmente tenho que me preocupar basicamente o seguinte, eu vou transmitir esses dados, né, pela rede usando criptografia ou não, então eu posso usar uma camada
que faz a criptografia ou não, tá? Para poder transmitir uma página, transmitir um arquivo ou buscar uma página na internet. Então, os aplicativos vão acabar usando uma camada específica, que vai ter um protocolo de comunicação, ele vai disponibilizar um serviço para transmitir ou buscar essas informações, e esse serviço usando a criptografia, tá? Esse mesmo serviço, ele vai ser implementado aí no sistema operacional. Então, o sistema operacional que vai especificamente que vai saber como que ele vai transmitir esses dados através da rede, tá? Depois a gente vai detalhar mais essas camadas. Então, basicamente, que nesse computador ele poderia ter o sistema operacional, né, o Windows ou Linux, e aí como que é feita a implementação, o sistema operacional é que vai ficar responsável por fazer isso. Não o aplicativo. O aplicativo não precisa se preocupar em ter o controle do hardware e de como esses dados vão trafegar, né? Eles vão ser divididos e enviados por dentro de uma rede. E lógico também que o aplicativo também não vai precisar saber se esses dados vão ser transmitidos por cabos metálicos, cabos de fibra ótica, ou se vai ser enviado por Wi-Fi, ou se ele vai passar por vários caminhos até chegar no destino. Tá? Isso não importa. Importa que cada camada fica responsável por uma parte. Tá? Uma camada que, na verdade, fica fora da arquitetura, que são os aplicativos. Esses aplicativos vão simplesmente usar a arquitetura montada para transmitir os dados aqui por dentro. Então, a cada nível é feita uma compactação desses dados, uma junção desses dados de uma certa forma, que ele possa ser remontado na máquina de destino, seja conferido se ele realmente condiz com o que foi enviado. Então, exemplificando aqui, como é que seriam essas camadas, tá? De uma forma bem geral, partindo aí para o mundo real, né? Então, imagina que você está escrevendo uma carta aí para sua mãe, né? Para seu pai, alguém da sua família. Você vai seguir todo um padrão, né? Um protocolo de comunicação que você já aprendeu na escola, seria a linguagem, né? A linguagem em português ou a linguagem em inglês, dependendo de quem você está enviando a carta. E aí existe todo um padrão definido pela língua portuguesa para você conseguir descrever os seus pensamentos e formar uma mensagem coerente que o destinatário vai conseguir decodificar assim que ele pegar essa mensagem. Repara o seguinte, você vai ter uma mensagem aqui e depois você vai envelopar essa mensagem seguindo um certo padrão definido aí pelos Correios. Os Correios, então, ele tem um serviço de envio de cartas, que para você enviar cartas você não vai enviar de qualquer maneira. Existe um padrão, onde um lado da carta você vai colocar o destinatário, uma outra carta você vai colocar o outro lado da carta você vai colocar o remetente. Você vai ter que colocar um selo indicando que você pagou por utilizar aquele meio de transmissão das cartas, e é lógico que você vai empacotar, quer dizer, você vai dobrar, compactar, né? Você pode ter definido também que você usar uma criptografia nesses dados, né? Escrever em código para que só a pessoa consiga decodificar, mas isso não importa. Importa que você vai pegar a mensagem que você já criou, você vai dobrar, seguido um certo padrão, colocar dentro do envelope com remetente, né, e destinatário, pagar a taxa de utilização. A partir disso, esse pacotinho aqui que você montou, você vai depositar numa agência dos Correios, que aí, ali naquele momento, naquele local, a agência vai conseguir ler essas informações de origem, destino dessa carta e vai conseguir, então, direcionar essa cartinha para um local específico, tá? Que poderia ser, por exemplo, um centro de distribuição maior. Então, existe um padrão que se diz o seguinte: sempre que chega uma carta aqui, ele vai ser feita uma triagem e enviado para o centro de distribuição. O centro de distribuição ele vai ter uma outra forma de empacotar essa carta junto com outras cartas, aí no caso dos Correios, né? Mas vamos supor que ele seguisse um outro padrão, onde ele vai
na verdade, indicar que ele vai sair do centro de distribuição de Vitória e vai para o centro de distribuição de São Paulo, capital. Tá? Então não precisa saber exatamente o destinatário final, precisa saber a comunicação aqui vai ser do centro de distribuição de origem para o centro de distribuição de destino. Chegando no centro de distribuição de destino é que vai ter que ser feito um outro padrão. Tá? Então aqui, ao nível de transmissão mesmo dos pacotes entre um centro de distribuição e o outro, eles podem escolher aqui, né, dependendo de como que foi definido anteriormente aqui, como é que esses pacotes seriam trafegar, eles podem seguir via, sei lá, correios meio aéreo, ou ele poderia ser um SEDEX 10 aí, através de algum carro, né, usando as rodovias. O que importa aqui é que o centro de distribuição de origem, ele se conversa com o centro de distribuição de destino, então a agência central de Vitória manda para a agência central de São Paulo, chegando lá, esse pacote original com várias cartas dentro, né, no caso dos Correios, tá? No caso das redes vai ser um pouco diferente. Eles vão abrir esses pacotes maiores e vão fazer a distribuição desses pacotes para agências menores. Até essas agências menores vão distribuir para os carteiros, e os carteiros vão para um bairro específico, né, uma parte da cidade específica, para então e distribuir, através dessa logística, os pacotes, né, as cartas. Nesse caso, então, o carteiro ele vai ler as informações aqui de destinatário para poder chegar até a casa de destino e entregar para a mãe lá do menininho que vai receber a carta. Quem receber essa carta vai saber que tem que fazer o seguinte, vai ter que abrir o pacote, assim como no centro de distribuição, abrir um pacote maior, distribuiu as cartas para as agências menores, os carteiros, né? O destinatário final vai saber que tem que abrir a carta, porque existe um padrão, né? Conferir se o destinatário é ele mesmo, então ele vai abrir a carta e vai desempacotar a mensagem e decodificar a mensagem de acordo com os protocolos definidos lá na comunicação. Então, basicamente aqui, para o menino e para a mãezinha dele, né, que está escrevendo a carta, a comunicação é feita só entre eles, não importa por onde passou. Na realidade, não tem como saber exatamente por onde trafegou essa carta, se ele foi junto com várias outras, ou se ele foi separado, se ele usou meio terrestre ou meio aéreo. Isso realmente não importa. Você pode supor várias possibilidades, mas o que importa aqui é que o serviço que você utiliza aqui para enviar é o mesmo que você recebe, e aí, na realidade, a conversa acaba sendo feita nesse nível aqui, dos transmissores, né, e receptores. A carta que foi enviada vai se comunicar com a carta que chegou. Lógico que essa carta pode sofrer alguns danos no meio do caminho, apesar de ser, nesse caso aqui, a mesma carta que foi enviada, a gente imagina no meio digital como não são exatamente os mesmos bits, são sinais elétricos diferentes, mas que de alguma maneira você precisa fazer a verificação se os bits que estão chegando nesse nível aqui são exatamente os mesmos que foram enviados. Se não foi, aí você tem que pensar em alguma forma, remontar esse pacote, pedir de novo. No caso aqui da cartinha, vão existir alguns problemas, podem ter surgido alguns problemas nesse envio da carta. Ele pode ter sido molhado, sujo, rasgado, perder partes, mas o que importa é que a mensagem vai ser aberta e, de certa maneira, alguma mensagem vai ser decodificada. Ok? Então, repara que as camadas conversam nos níveis deles. Né? Então, a agência de destino aqui, na forma do carteiro,
ele vai conversar com a agência de envio, onde na realidade essa carta vai ser carimbada, às vezes vai ser colado por cima dele uma etiqueta para poder ter uma informação mais visível para o carteiro na ponta de destino. Então a comunicação é sempre a nível de camada, ok? Não importando por onde ela trafegou. Na arquitetura de redes, então, a gente segue esses mesmos padrões aqui, que a gente já comentou, entre várias camadas que conversam entre si, e apesar das camadas mais baixas aqui, que acaba tendo uma ligação direta entre elas, tá? O que a gente tem, basicamente, então, para montar essa arquitetura, é definir os serviços que cada camada disponibiliza para a camada de cima. Então, por exemplo, estou disponibilizando o serviço de envio de cartas comuns, disponibilizando o serviço de cartas com SEDEX, cartas com SEDEX 10, né, que vai entregar até 10 horas do dia seguinte, ou algum outro serviço de envios de mensagens, né, ou de cartas. Então, repara, eu estou disponibilizando um serviço, você simplesmente vai utilizar aquele serviço para enviar a sua mensagem, o seu pacote. Não é isso? As informações. Então, isso aí acaba sendo como se fosse a interface da nossa programação, onde a gente utiliza lá uma instrução. Instrução lá, print ref, né? Onde você vai botar os parâmetros lá da mensagem que você quer imprimir na tela. E como que ele vai ser implementado, esse print, né? Como é que vai ser implementado esse serviço, não importa. Lógico que a forma como ele está implementada segue um protocolo para que a tela, por exemplo, consiga decodificar o que realmente tem que ser impresso lá. Então, na realidade, os protocolos são os padrões definidos para implementação desse serviço, tá? Então, por exemplo, ali um protocolo de comunicação da mensagem que está sendo enviada, né? Então, vai seguir um padrão de codificação em letras de forma ou em letras cursivas, usando o português, não é isso? Então, esses aí são os protocolos de comunicação, né? Você vai seguir nesse serviço, né, um protocolo para indicar como que esse pacote chegou na agência e como que ele vai chegar até na agência central daquela cidade. Então, na verdade, ali vai ter todo um padrão para poder fazer uma triagem nessas cartas, agrupar em pacotes maiores e aí sim enviar para um outro centro de distribuição. Então, como que é feito internamente dentro de uma agência dos Correios, eu não sei. Tá? Isso é um protocolo deles e eles é que estão preocupados em fazer isso e como que eles vão passar isso para a camada seguinte, né, para o centro de distribuição da regional. Tá? Então, o que é importante saber aqui, diferença entre serviço e protocolo de serviço é só uma funcionalidade que a camada de baixo disponibiliza, a interface dele aqui. Tá? E os protocolos é como que esse serviço está implementado, como que ele é feito, tá? Então eu posso estar usando um serviço de envio de mensagens criptografadas. Beleza, eu estou usando criptografia, não estou? Mas como que ele está implementado? Para mim não importa. Na camada, eu chamo o serviço. Manda mensagens criptografadas e ele vai criptografar para a gente. Então, assim como a gente ativa lá no WhatsApp a comunicação segura, ponta a ponta, né, das mensagens, a gente está usando um serviço de envio de mensagens com segurança, mas como que é implementado lá no aplicativo, né, dentro de serviços lá do WhatsApp, isso não importa para a gente, vai importar no aplicativo da pessoa para onde você está enviando, lá vai estar implementados os mesmos protocolos para fazer a descriptografia dessa mensagem e aí sim apresentar, usando o serviço lá de apresentação de mensagens para o destinatário, ok?
Então, o serviço define que o que a camada é capaz de executar, então quais as funções que ele disponibiliza, tá? Quais são as operações, mas sem dizer como é que elas vão ser implementadas. Tá? E aí, então, por exemplo, aqui de exemplos na internet seria buscar a página web. Beleza, mas como é que vai fazer isso? Não importa, eu simplesmente, na hora que eu vou programar, eu vou ver uma biblioteca da minha linguagem de programação de como que eu vou conseguir buscar uma página web. Provavelmente vai ter que ter um endereço web, né? Vai ter que acrescentar informações de quem que está enviando, qual é a página do browser que você está enviando para você conseguir depois mostrar na página correta, tá? Se você tem arquivo, né, enviar arquivo, solicitar um novo número IP para sua máquina, para configurar sua máquina. Então, são funções disponibilizadas, tá? E os protocolos são as regras e os padrões que controlam esse formato. Então, por exemplo, se um texto vai utilizar ASCII para codificar o texto, se vai usar binário, se vai usar Unicode para codificar cada uma dos caracteres, ok? Se vai usar criptografia, se vai usar compressão, então como que é implementada essa criptografia, como está implementada essa compressão, são os protocolos. Então, se de um lado envia compactado com zip, do outro lado vai descompactar com zip, tá? Usando o mesmo protocolo. Então, exemplos aqui de protocolos seriam o protocolo de transferência de hipertexto, transferência de hipertexto seguro, né, HTTPS, de protocolo de transferência de arquivos, né, um protocolo aqui de números IPs dinâmicos, né, DHCP. E aí, então, na realidade, cada sistema operacional vai implementar seguindo as regras definidas aí nos grupos de trabalho da internet que define esses protocolos e aí define como que eles têm que ser implementados, tá? Inicialmente na área de redes, cada fabricante criava o seu conjunto de camadas, montava a sua arquitetura, que era proprietária, tinha um proprietário, quem quisesse utilizar, ter um equipamento compatível para aquela rede, né, de computadores criado por aquele fabricante, teria que fazer o quê? Teria que pagar os royalties, né, pagar um certo valor para aquela empresa para que pudesse trabalhar naquela rede deles. Então, por exemplo, aqui há uma rede IBM, da IBM, né? System Network Architecture, né? Então, existiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas aqui nessa arquitetura deles, tá? Desde a camada física, onde tem os equipamentos, até a camada de transação dos dados, entre um aplicativo e outro, tá? Então, não importa. O que importa mesmo é só para poder ver mais ou menos como que era essa arquitetura, as várias camadas, e reparar que uma outra empresa aqui, Novell, já tinha criado uma outra arquitetura totalmente diferente, onde tem a interface de rede aqui dos equipamentos e um conjunto menor aqui de camadas que se comunicam, né, para transmitir os dados dentro dessa rede da Novell NetWare. No caso da Microsoft, também criou um tipo de rede específico, onde a partir da interface de rede, de uma placa de rede específica, eles criavam um conjunto de protocolos para transmitir dados através de uma rede aí da Microsoft, tá? Então é garantir que equipamentos aí com Windows conseguissem conversar entre eles para troca de arquivos, né, troca de mensagens, seguindo então na verdade esse conjunto de protocolos de softwares, né, que eles utilizavam. Então, se você queria que o seu computador pudesse se conectar numa rede de computadores Windows, aí o outro fabricante teria que pagar alguns royalties para a Microsoft para poder utilizar esses protocolos que eles desenvolveram, tá? Ou pelo menos criar softwares compatíveis com esses softwares proprietários que eles fizeram. E aí, então, com o surgimento de várias redes, né, criadas por empresas diferentes,
a Xerox, IBM, né, Novell Natural, né, a Microsoft, a Apple. Então, para os consumidores isso aí acabava sendo algo ruim, porque quando você começasse a montar uma rede usando só um fabricante, se você quisesse comprar um computador de um outro fabricante, eles não teriam uma comunicação entre eles, tá? E aí então foi percebido pela comunidade que o melhor mesmo seria se houvesse um padrão aberto que todos os fabricantes pudessem utilizar, e evitando então um tipo de arquitetura que deixassem as pessoas dependentes de um único fornecedor de equipamentos ou de software. E aí, então, houve então a necessidade de padronização para que equipamentos diferentes pudessem se comunicar, equipamentos e softwares de empresas diferentes pudessem se comunicar. Lógico que isso aí não foi feito, as empresas não migraram para esses padrões abertos porque eles necessitavam, mas sim porque foram surgindo empresas que utilizavam esse padrão, redes foram surgindo com a utilização desse padrão, e então as empresas acabaram aos poucos migrando também, aderindo a essas tecnologias para não ficar fora desse mercado que estava crescendo, tá? Então, houve a necessidade de padronizar, criar esses padrões, e esses padrões fossem abertos para que não tivesse um fabricante único, e aí com isso, é lógico, conseguir melhores produtos com preços mais acessíveis, já que tem vários fabricantes no mercado, tá? Uma das organizações que trabalham pela padronização no mundo é a ISO. Então, quando vocês ouvem falar ISO 9000 ou ISO 2000, ISO, na verdade, é um conjunto de normas que padronizam um certo tipo de serviço, de organização ou de trabalho de uma empresa, garantia de qualidade, tá? Então, em 1978, eles começaram a criar padrões específicos abertos para a rede de computadores, tá? Essa ISO, vocês já devem saber que é uma organização internacional, então existem governos de vários países, organizações sem fins lucrativos, as empresas com fins lucrativos, trabalhando em conjunto para definir padrões. É lógico que as empresas acabam tentando puxar esses padrões para o que ele já tem, mas existe sempre uma disputa entre elas ali para poder, no final das contas, gerar um padrão que todos possam utilizar. E é lógico que a ideia é ter padrões abertos que todos os fabricantes possam utilizar, tá? Essa ISO, a representante lá aqui no Brasil é a ABNT. Então, quando existe um padrão ABNT de formatação de arquivos de monografia, na realidade é um padrão, está aberto para todo mundo consultar, e aí fica muito mais prático para quem está fazendo e para quem vai conferir aquele documento, ele sempre tem a mesma formatação das imagens, das legendas, das tabelas, né, das capas, da parte dos conteúdos, né, de referências, né, utilizadas. E lá nos Estados Unidos é a ANSI. Desse trabalho que foi feito aí durante vários anos, surgiu então um modelo de referência, tá, para essa arquitetura de computadores chamada de OSI, né? Eu vou ter que RM ISO, né? Na verdade é RM OSI, né? Na verdade, um modelo de referência. Como eles demoraram bastante tempo, ele acabou virando basicamente um modelo de referência, mas ele também existe uma arquitetura implementada usando esse modelo de referência OSI, né, que é Open System Interconnection, né, então na verdade um
sistema aberto de interconexão, que é um modelo de referência. Então, são várias camadas. A ideia é ter uma base comum para permitir o desenvolvimento de software e hardware seguindo, né, esses padrões. Então, quando você vai criar um software, você vai olhar a funcionalidade dele e agregar especificamente dentro de uma dessas camadas. Então, você não pode, ao desenvolver um software, ele está em 2, 3 camadas, ou ele pode até estar em 2, 3 camadas, mas que ele não pule uma camada, né? Então, você manter uma coerência ali em ter a funcionalidade dentro de uma camada, um conjunto de camadas sequenciais dentro desse modelo, tá? É lógico, quanto mais separado, específico para uma camada, melhor para que esse sistema ele possa ser tenha a possibilidade de evoluir de maneira mais fácil, tá? Então, o trabalho aqui envolveu várias empresas, vários setores, vários governos, né? Então, entre as organizações e empresas que tinham aqui a ISO, né, a ITU, né, o setor de normatização da União Internacional de Telecomunicações, a ITU, a IEC, né, International Electronical Commission, né, a EIA, a parte de indústrias eletrônicas, ETF, Internet Engineer Task Force, né, e está relacionado também esse aqui com a arquitetura da internet, então ele também fez parte da definição desse modelo de referência da ISO, né, chamado OSI, e a ECMA, que na realidade é uma associação de fabricantes de computadores europeus, tá? Então, você vê que foram várias empresas, Estados Unidos, Europa, organizações internacionais que trabalharam nesse projeto, tá? Ele então serve como um modelo que vai definir o que precisa ser implementado em cada software de cada uma dessas camadas. Tá? Definir, então, os serviços que precisam ser feitos e, lógico, mais detalhadamente como que esses protocolos vão funcionar para que fabricantes de software diferentes possam conversar. Então, um computador usando o Linux possa se comunicar com um computador usando o Windows ou o macOS, independente, né, que esses protocolos forem implementados dentro do sistema operacional específico de cada um deles, mas eles seguem os mesmos protocolos e, é lógico, implementando os serviços que foram definidos na arquitetura. Então, esse modelo define a arquitetura de rede, não define... Na realidade, aqui está querendo dizer que esse modelo ele segue basicamente como um modelo de referência, tá? Ele não define uma arquitetura de rede, mas a partir dele também foi criada uma arquitetura implementada mesmo, tá? Mas para nós aqui ele vai servir só como uma referência do que deveria ter em cada uma dessas camadas, tá? Então a gente vai ter 7 camadas. Na realidade, essa arquitetura poderia ter uma camada? Poderia, mas não é a ideia da arquitetura ter apenas uma camada. Poderia ter só 2? Poderia, uma para o hardware e outra para o software? Sim. Poderia ter 3, 4, 5, 10 mil camadas? Sim. É lógico que quanto mais camadas você tiver, mais a sequência de softwares que vão precisar executar vai ser cada vez maior. Então, se eu tiver 100 camadas, eu vou ter uma sequência de 100 comunicações entre 100 softwares, né, 99 comunicações entre 100 softwares para que eles possam sair de uma máquina para poder ir para outra. Então, ficaria inviável. Depois de várias análises, dos várias possibilidades que se tem uma rede, de como facilitar o desenvolvimento do software e como evitar dessa camada, dessa arquitetura ter uma quantidade gigantesca de camadas, foi definido então que 7 camadas já eram o suficiente, tá? Então,
vai permitir um melhor controle dos processos e diminuir, sem diminuir tanto o desempenho da rede. Meu Deus, Anderson, vou ter que gravar essas 7 camadas? Sim, vai gravar. Mas basicamente você tem que lembrar o seguinte: são 3 subconjuntos principais, tá? Onde eu tenho um conjunto de 3 camadas que estão mais focadas nos aplicativos que vão utilizar essa rede, tá? Então no browser, no aplicativo do WhatsApp, no aplicativo do Instagram, Facebook, tá? Esses aplicativos vão usar um serviço da camada logo abaixo ali, que vai ter esses 3 conjuntinhos vão estar mais voltados para os aplicativos que vão usar a rede, ok? Depois a gente detalha mais. Uma camada centralizadora aqui, ó. Repara que tem 3 camadas para cima, 3 para baixo. É chamada de camada de transporte. Aqui que vai começar o transporte mesmo das informações de uma máquina até a outra. Então, passou aqui, ó. O conjunto de 3 para as aplicações, a camada de transporte que vai levar de uma aplicação de uma máquina até a outra, e depois na parte de baixo, um conjunto de 3 camadas que vão estar mais voltadas para como esses dados vão ser transportados por dentro da rede. Como que vai sair de uma máquina, passar por vários outros equipamentos e chegar até a máquina de destino. Ok? É lógico que aí depois vai ter que remontar essa mensagem e apresentar para o aplicativo lá no destino. Então, vamos lá, a gente tem basicamente um conjunto de 3 camadas voltadas para a de aplicação, mais para o software, os 3 de baixo mais voltados para o equipamento, para garantir que a rede vai funcionar para transmitir e receber dados, e um aqui de transporte para garantir que tudo que está vindo das camadas superiores vão ser transportados até as respectivas camadas no computador de destino, tá? Então, eu vou detalhar mais sobre essas camadas aqui. Mais para frente eu vou falar de cada uma dessas camadas. De uma forma geral é o seguinte, ó. Vamos começar de baixo para cima. Eu tenho o equipamento, eu tenho um hardware. Esse hardware foi feito no fabricante. O fabricante, então, vai, por exemplo, uma placa de rede, ele vai definir como é que são os conectores, como é que os bits vão trafegar, se é por cabo metálico, então os bits vão seguir através de sinais digitais ou analógicos, né, em impulsos elétricos, mas pode ser que esse equipamento vai usar fibra ótica, então ele vai ter que usar um laser para sinalizar pulsos de luz seguindo um certo padrão, seguindo um certo protocolo para que a máquina de destino consiga captar esses sinais de luz ou esses sinais elétricos e fazer o processo inverso para transformar eles em bits. Tá? Então, a camada física está mais voltada isso aqui, para transmitir os bits pelo canal de comunicação. Então, vai lidar com o hardware, a parte elétrica, sincronização, sinalização desses sinais. Ok, esse aqui é hardware, tá? Camada física, camada de hardware. O restante é tudo software. Para fazer essa camada física funcionar, garantir mesmo que os bits vão sair de uma máquina, chegar na outra e ser remontado, então eu vou ter um software para pegar e montar esses bits, enviar pela placa de rede e depois remontar no destino, juntar esses vários bits e montar um pacotinho, né, um conjuntinho maior desses dados. Então, pega um conjuntinho aqui, transmite bit a bit ou vários bits de uma vez só, remonto no destino e confiro. Tá ok? Tá ok, beleza. Então a camada de enlace é para garantir que uma máquina está enlaçada na outra. Elas estão tipo, amarradas, né? Enlace aí vem da palavra de... Como a gente pode lembrar de enlace matrimonial? Então, na verdade é uma junção, um casamento, né? Então, na verdade, a camada de enlace é um casamento entre 2 máquinas. Uma máquina de origem e destino. Uma transmite, os bits vão trafegar pelo meio físico e vão ser remontados no destino. Se garantir que
eu consigo remontar os bits no destino, então essas máquinas estão juntas, elas estão enlaçadas, elas estão casadas, né? Elas conseguem se comunicar, beleza? Então vamos lá. Bem, eu já consegui fazer uma máquina ligar na outra, mas se eu tenho várias máquinas nessa rede, se eu tenho vários caminhos para sair de uma máquina e chegar na outra, tem que passar por vários outros computadores até chegar no destino. Então, na verdade, eu tenho que me preocupar em como que eu vou montar a minha rede. Não é mais um computador ligado no outro. Agora eu vou ter que ter, de alguma forma, definir os caminhos que eu vou seguir por dentro dessa rede para chegar no destino. Então, essa camada está mais focada em estruturar a rede, tipo, dizer qual é o número de identificação de cada máquina. Como que eu vou fazer quando um pacote chegar para mim e, tipo assim, ele não é para mim, né? Ele está sendo endereçado para outra pessoa. Eu vou repassar ele ou eu vou descartar? Então, eu vou ter que ter uma camada específica para poder identificar isso. Se esse pacote está dentro da minha rede ou está numa rede fora da minha rede local, né? Então, estou mandando uma mensagem que não é mais para o meu laboratório de informática, ele está no laboratório de informática do IFES lá de Vitória. Então, como é que eu vou fazer para sair do meu laboratório, sair do IFES de Santa Teresa, seguir os vários caminhos aí pela internet e chegar até no IFES Vitória, até chegar no laboratório específico da máquina para onde estou mandando uma rede específica lá do IFES de Vitória. Tá? Então, essa camada de rede está mais voltada aqui com a definição dos pacotes. E aí, como que eu vou fazer a rota até o destino? Então, como é que eu vou rotear esses caminhos até chegar ao destino e evitar caminhos que estejam muito congestionados, para evitar que equipamentos fiquem sobrecarregados ou que haja perda, né, desses pacotes por dentro da rede. Então, a camada de rede eu consigo garantir que ele vai sair de uma máquina, vai passar por toda a rede, e em algum momento eu vou conseguir comunicar com a máquina que está numa outra rede, né, ou está na rede, mas não está ligada fisicamente com o meu computador, mas está ligado na rede. Eu consigo achar um caminho até chegar a esse computador de destino, passando por vários caminhos dentro da rede. Tá? Só que nem sempre essa comunicação vai funcionar. Eu vou garantir que de algum momento eu vou conseguir mandar alguma coisa até o destino. Tem tudo estruturado para poder chegar. Mas quem vai realmente garantir que vai chegar até o destino? Aí então vai ter uma camada acima chamada de camada de transporte. Assim como a camada de enlace garante que a camada física vai funcionar, a camada de transporte vai garantir que o transporte vai ser bem sucedido dentro daquela rede. Porque um pacote pode se perder, pegar um caminho diferente e não chegar até o destino. A camada de transporte vai identificar o seguinte: o pacote que eu mandei não foi. Beleza, então vou mandar de novo, que dessa vez vai funcionar. Em algum momento, você tenta 1, 2, 3, 4 vezes, dependendo do protocolo, né? Ele pode, sei lá, depois de 3 vezes, dar um timeout e indicar a mensagem para você: não conseguiu chegar ao destino. Você vai apertar F5, vai tentar de novo, e aí o sistema vai enviar. Mas então a camada de transporte vai garantir que eu tenho uma rede segura, onde eu consigo pegar um conjunto de informações, transportá-la todinha por dentro da rede e remontar ela na máquina de destino. Então, essas 3 primeiras aqui voltadas para a rede, a camada de transporte vai garantir que, né, as informações vão trafegar por dentro da rede. E aqui a camada de sessão, apresentação e aplicação, vou detalhar mais depois, mas basicamente aqui, para garantir que o transporte entre uma máquina e outra, eu tenho que garantir que uma máquina realmente já está conversando com a outra antes de começar a transportar os dados. Então, garanto essa sessão de comunicação, assim, comecei a minha transmissão de dados agora. E aí o outro sabe que ele iniciou. Terminei a sessão, terminei agora. Então, assim como no banco de dados, né? Então, eu vou mandar inserir várias linhas no banco de dados. Então, tem que saber
quando que vai iniciar a inserção das linhas do banco de dados e quando ela vai terminar. Isso aí é a sessão. Iniciou agora, terminou. Dá uma confirmação, dá um commit, né? Então ele vai salvar todas as linhas na máquina de destino. Então, por isso que eu tenho a sessão, para dizer aonde começa e onde termina essa comunicação. Em algum momento começa, as máquinas tipo, dão um handshake, né? Dão um aperto de mão para saber, ó, beleza, estamos conversando. Então, a partir de agora, começa a transmitir as informações. E as camadas de cima aqui, ó, a apresentação é poder formatar os dados e a camada de aplicação é poder conversar com os aplicativos que querem mandar essas informações. Beleza, já detalhei demais, mas eu vou passar aqui em cada um deles. Ó. Revisando, então eu tenho aqui um grupo mais que envolve a parte de rede, que tem a camada física, enlace e rede. Com isso aqui eu já consigo definir a sinalização dos bits, já garantir que sai de uma máquina e chega na outra, com enlace, e garantir que ele pode passar por várias máquinas e chegar em qualquer máquina da rede, né, se houver uma ligação entre elas. Para fazer essa rede ser confiável, eu tenho a de transporte, e aí, envolvendo com a aplicação, eu vou ter o quê? Os aplicativos usam a camada de aplicação para poder enviar as mensagens ou receber. Só que quando eles vão usar isso aqui, eles podem formatar de um certo jeito a mensagem, usar criptografia ou não, usar compactação ou não. E aí, antes de começar a mandar as informações, é feita uma sessão de início da comunicação e fim da comunicação. Por isso que eu tenho a camada de sessão. Basicamente, vocês têm que imaginar o seguinte, ó, eu tenho meu computador aqui, que está transmitindo os dados, sistema aberto A, e eu tenho um computador de destino, um sistema usando os protocolos abertos, né, B. Todos eles utilizam a mesma arquitetura de camadas aqui, POS, com 7 camadas. Só que está vindo no meu aplicativo, do meu browser aqui, e tentando achar um servidor de páginas web lá no destinatário. Estou tentando acessar a página do Wix. E aí eu vou, é lógico, seguir todos os padrões do aplicativo, só que quando esse pacotinho sair da minha máquina, chegar na máquina de destino, por exemplo, meu roteador vai remontar os bits. Desses bits, vamos montar um quadro menor, forma então um pacote maior ali, verifica o seguinte, esse pacotinho aqui, ele vai ficar aqui dentro da rede, eu estou mandando a mensagem para o computador lá do outro quarto? Tá, então ele, dali mesmo ele já iria enviar para o outro equipamento. Ah, não está aqui nessa rede da minha casa, né? Ele está numa rede externa. Então o meu roteador, ele vai chegar aqui, remontar os dados até na camada de rede e vai repassar para um outro roteador que está fora, né, na verdade o roteador do meu provedor de internet. Chegando lá no roteador do meu provedor de internet, ele vai fazer toda essa pergunta, repassar para algum outro roteador, até chegar no roteador da máquina de destino, onde esse roteador da máquina de destino vai definir, vai conseguir entregar para a máquina. Esses pacotes vão ser remontados. No final das contas, o que a gente vai ter aqui, ó, o browser conversando, né, com o servidor web. Então, basicamente, a conversa é como se fosse só do browser do Firefox até o servidor web Apache. Então, eles vão estar conversando como se a ligação fosse direta entre eles. Mas aí, como que é feito aqui mais para baixo, vai ser definido aí através da implementação no sistema operacional, tá? O sistema operacional vai implementar cada uma dessas camadas aqui. O roteador também vai ter um sistema operacional que vai remontar esses pacotes. No switch vai ter um sistema específico para poder remontar e repassar entre os equipamentos até chegar na máquina de destino. Tá, então, cada camada aqui, cada software vai ser implementado no sistema operacional, ele vai enviando para as camadas de baixo, usando o serviço da camada de baixo,
e, e a comunicação é feita realmente aqui embaixo pelo meio físico. Passa o meio físico, remonta os bits, remonta os pacotes, os agrupamentos aqui, e vai conferindo. É para minha máquina? Não é? Passa para a próxima máquina? É isso que ele está fazendo. Mas a comunicação realmente é feita através do nível físico, mas indiretamente o que está acontecendo é a conversa entre camadas do mesmo nível aqui, ó, na máquina de origem, com a máquina de destino ou as intermediárias também. Como é que funciona então? Vamos dar um exemplo, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, usando um browser, eu quero fazer o upload de um arquivo lá para o meu Dropbox, né? Ou para o sistema do Gmail, né? Fazendo um anexo de um arquivo no e-mail. Eu tenho um conjunto de bits que eu quero fazer o upload. O browser, então, vai indicar esse arquivo com esse conjunto de bits sendo enviado para um determinado URL, para um determinado endereço, tá? E aí, então, esse sistema de camadas aqui, só exemplificando de uma forma geral, é lógico que tem muito mais detalhes do que isso que eu vou apresentar, e outras camadas também, além do que eu vou apresentar. Basicamente, o que é feito é o seguinte: do browser, que tem as informações aqui do arquivo e o destino que ele está enviando, ele vai passar isso para a camada de aplicação do sistema operacional, por exemplo, usando um serviço de envio de arquivo, que pode estar usando, por exemplo, o protocolo HTTP. Que, na realidade, esse protocolo HTTP ele acaba fazendo várias coisas. Ele está envolvido com a camada de aplicação, de apresentação, de sessão, tá? E faz várias coisas. Depois, quando chegar na arquitetura internet, vocês vão ver que essas três camadas acabam se juntando na arquitetura internet, tá? Mas só para exemplificar, tá? Não entra nesses detalhes agora, não se preocupar, não. Basicamente vai ter o quê? Com 20 bits aqui do arquivo, vai ser acrescentado um cabeçalho, e normalmente, né, regra geral, vai ter aqui a origem, que seria o browser indicando qual que é a página que foi aberta, qual é o processo, qual é a página específica, no caso a thread, né, daquela página específica que está enviando o arquivo. Então ele vai fazer um post para aquele URL e um rodapé específico aí para esse serviço, feito lá pelo protocolo, para ter alguns bits de validação. Então quando chegar no destino, vai ver no cabeçalho se realmente chegou no destino correto e vai ver também no rodapé se tem lá um checksum para poder validar, né, se os bits correspondem, né, ao que foi enviado. Só que aí do HTTP ele manda para uma outra camada mais abaixo, que vai garantir realmente o transporte da minha máquina até destino. Aqui, na verdade, está conversando o browser com o servidor web. O que ele vai fazer? Quem está enviando vai passar para um outro módulo do sistema operacional específico com o transporte desses conjuntos de dados. Então, esse agrupamento aqui montado pelo serviço aqui de envio de arquivo aqui do HTTP, ele vai pegar esse conjunto de bits todinho e vai acrescentar um cabeçalho e um rodapé a mais específico para o TCP. É como se fosse o menino que está enviando a carta, ele vai pegar a carta, vai dobrar, colocar dentro do envelope, aqui ó, com um cabeçalho, um rodapé. Quando chega na agência, ele vai pegar esse conjuntinho maior aqui, que é a carta, vai criar, por exemplo, um outro pacote maior, ou mesmo, no nosso caso aqui vai ser o mesmo, tá? E vai colocar no outro pacote, tendo outra informação. Ó. Nesse caso, a gente vai enviar para o centro de distribuição, lá, sei lá, em São Paulo. Ok? Então ele vai ter que colocar um cabeçalho específico para aquela camada, tipo, da porta de origem na máquina de origem,
para a porta de destino. Tá? Então, tipo assim, está saindo um TCP específico para o browser tal e está indo para o TCP específico lá do porta 80 lá do servidor web lá do Dropbox ou do Gmail, por exemplo, né? Então, vamos montar um agrupamento aqui específico definido pela camada de transporte e passa, então, antes de enviar pela rede, ele manda para a camada de rede, para então a camada de rede conseguir trafegar esses bits pela rede. E aí então a camada de rede que vai acrescentar a identificação da máquina de origem, com o IP da máquina, com a identificação do IP de destino também. Junta tudo que veio da camada anterior e mais algumas informações no rodapé para poder validar. Quando chegar na camada IP do destino, esses cabeçalhos e rodapés vão ser lidos, vai ser feita a conferência, tá ok? Chegou para a máquina de destino correto? Chegou. A validação que veio no cabeçalho ou no rodapé batem, os bits estão íntegros, beleza. Então eu desempacoto esse conjunto que chegou na máquina de destino e mando para a camada de transporte o que chegou. A camada de transporte vai conferir o cabeçalho e o rodapé, tá ok? Beleza. Então ele vai desempacotar e jogar para a camada de cima, HTTP porta 80 lá do servidor. Aí ele vai pegar o servidor, ler a informação, realmente veio para mim, veio com uma requisição correta, né? Tem uma sessão fechada, a gente está conversando, ou a gente vai abrir a sessão de comunicação, está usando a mesma configuração dos dados, criptografia, né? E para qual aplicação que está indo? Está indo para o servidor web tal, do domínio específico X, né? Para o URL e tal. Beleza, tá ok? Tá. Então passa então, esse conjunto de bits para o servidor web, aí o servidor web vai, o aplicativo mesmo lá instalado no servidor web vai armazenar esse arquivo. Então é isso, a gente vai empacotando, jogando para essa camada de baixo, a camada de baixo empacota, coloca o origem, destino e validação, e manda para a camada de baixo até chegar no nível lá de bit a bit, onde vai passar de máquina em máquina, tá? Nós tem alguns outros níveis aqui que eu não coloquei, mas camada de enlace e de física, que seria basicamente a repetição disso aqui, acrescentando mais cabeçalhos e mais rodapés, quer dizer, específicos, né, daquela camada. Que aí importa só para aquela camada aquilo ali, entendeu? Se esse pacote começar a ficar muito grande, na camada de baixo, ele pode dividir em pedaços menores, colocar o cabeçalho e rodapé e remontar isso, o conjunto que ele recebeu na máquina de destino, tá? Na camada dele lá. Esse agrupamento de dados em cada uma das camadas acaba recebendo alguns nomes, que aí depois eu vou, em questões, aí, em concursos, eles acabam diferenciando esses conjuntos em cada uma das camadas com nomes diferentes, tá? Sendo a camada de aplicação, apresentação, sessão, né? Eles são os dados que estão vindo do aplicativo, tá? É um conjunto de dados que aquela camada de aplicação vai passar, formata de um certo jeito, define como é que vai ser a comunicação entre origem e destino, fechando o início da comunicação, da sessão aqui, né? Até que são dados. Passa esses dados com algumas informações a mais para a camada aqui de transporte. Essa camada de transporte pode quebrar esses dados, que às vezes é um conjunto muito grande, né? Às vezes é uma voz, né? Então você está usando o WhatsApp para se comunicar com voz, uma chamada, né? Com uma pessoa que você conheça. Então a camada de transporte vai quebrar esses dados em segmentos menores, pedaços menores, para transportar cada um deles. Já que não dá para enviar tudo, ele vai ter que ver exatamente a camada de rede só pode transportar, tipo, sei lá, 1 kilobyte por vez, ou 10 kilobytes, 100 kilobytes por vez.
Então, a camada de transporte vai quebrar em segmentos menores, colocar cabeçalho, rodapé, para poder enviar aqui para a camada de rede, beleza? Então, segmenta os dados, manda para a camada de rede. A camada de rede, dependendo, ela pode simplesmente colocar cabeçalho e rodapé, montar um pacote, ou ele pode pegar esses segmentos e particionar mais ainda, tá? Mas normalmente a camada de transporte já tenta deixar no tamanho certo da camada de rede, para que a camada de rede só empacote esses pedaços, esses segmentos, e envie pela rede. Quando chegar a nível lá dos equipamentos, na camada de enlace, esses pacotes eles podem ser acrescentados cabeçalho e rodapé, mas eles podem ser quebrados em pedaços menores, em quadros, que é específico mesmo da placa de rede, como é que ela entende ali de quantos em quantos bits, né, ele transmite de uma máquina até a outra, né, ligadas fisicamente. Tá, então ele monta quadros, acrescenta alguns bits a mais para poder validar quando chegar no destino, e aí depois, na camada física, aí sim que passa bit a bit, remontado lá no destino, remonta os quadros na camada de enlace, tá ok, beleza, então manda outro quadro, próximo, remonta os quadros, no enlace aqui, remonta o pacote original, os vários pacotes que chegam, remonta um segmento, e desse segmento passa para as camadas de cima aqui, e aí desempacota, né, tira do fragmento os dados e passa para a camada de aplicação. E a lógica acaba sendo um fluxo, né, contínuo, onde a camada de transporte vai remontar esse fluxo, dependendo aí dos protocolos utilizados. Então, passando aqui, ó, na camada física, se transporta os bits, que eu já comentei para vocês. Vocês vão ler isso aqui mais com calma. Basicamente, que ele está se preocupando aqui em fabricação do hardware, tá? da placa de rede, dos cabos, das antenas, né, de transmissão de rádio. Então, definir esses padrões de transmissão dos bits, se vai ser por volts, se vai ser por ondas de rádio, ondas de luz, tá? Quanto tempo é a sinalização de cada bit, se a transmissão vai ser apenas em um sentido, simplex, lembra disso? Se em dois sentidos alternados, half duplex, ou se é nos dois sentidos simultâneos, né, o full duplex. Então a camada mais baixa aqui, ó, que está relacionado mais aos padrões aí, Ethernet, Wi-Fi, equipamentos aí de switch, repetidores, né? Não é nem switch, né? Na verdade é o hub, repetidor. E controla aqui da comunicação de uma máquina a outra, bit a bit, tá? Começou a transmissão da minha máquina para o meu roteador Wi-Fi, ou da minha máquina até o switch, que está ligado via cabo. Então, que é feita aqui a transmissão bit a bit ou conjunto de vários bits, dependendo da sinalização, né, do equipamento. Tipo, o Wi-Fi não manda um bit por vez, ele manda uma sequência de bits, tá? Ele é codificado de uma certa forma de otimizar a transmissão dos dados. Mas quem vai definir isso? O fabricante com a sua camada física. Ele vai definir todos os protocolos lá para fabricação dessas placas, desses rádios, tá? Então, envolve sinais, conectores, cabos. Essas são as características, né, relacionadas à camada física. A camada de enlace, então, pega esses bits, remonta esses bits com a informação de equipamento de destino, equipamento de origem. Então, por exemplo, quando eu estou transmitindo do meu notebook para o meu um arquivo para o meu outro computador, que está lá no outro quarto, o que eu tenho que fazer? O computador vai agregar algumas informações aqui para poder dizer o seguinte, ó, eu estou enviando dessa máquina para uma máquina de destino, tá?
No caso do Wi-Fi, ele poderia até acrescentar algumas informações a mais, assim, ó, passando pelo roteador X, que ele está conectado. Esses bits e com um rodapé indicando ali um controle, né, desses bits aqui. Então, acrescentado algumas informações a mais para que garanta que os bits realmente que estão chegando até essa camada vão chegar e ser remontadas no destino. Então, o meio físico está sujeito a interferência. Esses bits podem ser alterados, podem ser duplicados. Então, a camada de enlace vai garantir que eles estão casados, né? Uma máquina está casada com a outra. O meu notebook está casado com o meu roteador. Meu roteador está casado aí com, além do meu notebook, o outro computador desktop, que tem uma placa de Wi-Fi. E essa comunicação acaba saindo de máquina a máquina, remonta na máquina do roteador. De lá, ele vai para a máquina de destino. Então, por isso que tem que acrescentar algumas informações a mais para que ele possa remontar os bits no destino. Então, acrescentadas essas informações a mais para garantir que ele vai chegar na máquina correta, né? Que o roteador saiba que não está sendo enviado para ele, ou pode ser para ele, né? Mas ele pelo menos saber que ele tem uma outra máquina na rede que é o destino, tá? E esse conjunto de bits acrescentado do cabeçalho e rodapé, chamado de quadro, que é específico mesmo dos equipamentos que estão sendo utilizados. Esse endereço específico aí das máquinas que estão utilizando, das placas de rede, é chamado de endereço de máquina, endereço físico, né, do equipamento. Isso aí o próprio fabricante vai colocar um código específico para cada uma das placas de rede para que elas se diferenciem dentro da rede local, né? Para que a gente possa conversar na rede local, especificamente identificar cada uma das placas de rede, né? A placa de rede Wi-Fi é uma, a placa de rede Ethernet é outra, cada um vai ter um número específico. Se vocês entrarem nesse site aqui, Mac Vendors, vocês podem, através do código MAC da placa de vocês, identificar aqui qual que é o fabricante, esses 48 bits, os primeiros 28, esses conjuntos de 6 caracteres hexadecimal, eles representam o fabricante, e os 24 bits finais aqui, eles identificam um dispositivo. Então o fabricante vai criando, a cada nova placa de rede, eles vão começando de tudo zero e vão incrementando até preencher todos esses bits aqui. Acabou, o fabricante licencia um outro número específico para ele e começa a fabricar mais placas de rede, Wi-Fi, ou a cabo, ou qualquer outro detalhe diferente, né? Para identificar aqui esses números MAC de vocês podem usar aí no Windows ipconfig/all. Vocês vão lá e tentar achar endereço físico. Endereço físico, então, identifica o endereço, quer dizer, o endereço físico da máquina, o endereço MAC, né, dessa máquina. No Linux, quem está utilizando o Linux pode usar o ifconfig. Vão aparecer as placas de rede. As placas de rede você vai identificar aqui, ó, placa de rede Wi-Fi do notebook HP, tem aqui sequência aqui do inicial, vai indicar quem é o fabricante, e o final aqui é só um sequencial. Ok, garantir que da minha máquina chega até o roteador, da minha máquina chega até o switch, eles estão ligados fisicamente. Mas como é que eu vou chegar até uma máquina que não está ligada fisicamente ao meu computador? Vai sair da minha máquina, que está no meu laboratório de informática, do laboratório 1, e vai chegar até a máquina que está no laboratório lá do CT, né, ou lá do centro pedagógico. E vai ter que passar por vários outros equipamentos intermediários para
ser destinado aí até a máquina de destino, tá? Se for tudo numa rede local, não vai chegar nem a camada de rede aqui, tá? Vai ficar só até uma camada de enlace. A camada de enlace passa de um switch, vai no outro, depois eu explico sobre equipamentos de rede, eu vou detalhar onde cada um dos equipamentos de rede tem qual camada que eles trabalham, tá? Mas aí, se for uma rede local, ele vai só até a camada de enlace, e aí a gente consegue chegar numa máquina. Mas se tiver em redes diferentes, tipo do IFES de Santa Teresa até o IFES de Vitória, ele vai ter que passar por várias outras redes intermediárias, né? A rede RNP, ou a Intervip, Itacis, né? Lima Info. Vai ter que passar por várias redes intermediárias até chegar na rede de destino. Na rede de destino vai ser localizado a máquina de destino. Então, na minha máquina aqui, vou montando as mensagens até definir a rede, tipo, eu quero mandar para essa máquina específica, com o número IP X, né? E aí ele vai passando em cada um dos roteadores intermediários, o roteador vai saber se esse número IP está na minha rede. Se tiver, ele joga para dentro da rede. Se não tiver, ele repassa isso para o próximo roteador. E aí, então, é o que a gente chama de gateway, né? O portão de entrada e saída de um roteador. Quando chega alguma coisa no roteador, ele não é para a rede local dele, ele vai sempre enviar para essa porta de saída padrão, e aí a máquina que receber vai ter vai ter um protocolo para poder tratar e definir qual é o próxima máquina que ele vai enviar e conseguir chegar até o destino de uma maneira mais rápida, tá? Nesse caso aqui a gente está falando de redes que são separadas, não são redes locais, são redes separadas. E aí então eles acabam trabalhando nesse nível aqui até a camada de rede. Dependendo como o conjunto de dados ele é enviado, a gente pode chamar de pacotes ou datagramas. Depois eu detalho um pouco mais. Mas o que é mais importante lembrar aqui, na camada de rede, é como que vai sair da minha máquina, vai passar por várias redes, além da minha rede local, né? Como é que ele vai transitar pela internet, pelos vários caminhos da internet, e chegar numa outra rede que está interligada na internet, ou numa rede maior, né? Uma rede WAN, e vai ser remontada na rede de destino. Então, a ideia aqui dessa camada de rede é ter a rota, né, achar a melhor rota, a rota menos congestionada, a rota mais rápida até o destino. Tá? Então, tendo cuidado aqui com o congestionamento. E aqui são vários roteadores, porque eles registram ou redes separadas ou a estrutura da WAN, que vamos simplificar dizendo que é da internet. Para fazer um teste aí, eu quero que vocês peguem um terminal CMD do Windows ou um terminal do Linux, né? E digitem esses comandos, tracert, -d, colocando do, sei lá, www.ifs.edu.br. Vocês vão ver os vários equipamentos intermediários por onde passam esses pacotes. Qual a rota que ele seguiu até o destino, tá? Então aqui eu fiz um teste até o servidor do Terra, passando aqui por vários roteadores. Então, o roteador meu 192.68.0.1, okay? Um outro roteador aqui 10.0 tal, provavelmente do Grupo Lima aqui. Depois chegam alguns roteadores da estrutura do Grupo Lima, Lima Info, GT Telecom. Mas o que até chegar nos roteadores do Terra aqui no final. Tá? Então, repare que para chegar até um equipamento passou por 12 caminhos diferentes, né? Por 12 redes diferentes, por 12 roteadores diferentes. E aí, lógico que precisa traçar a rota, qual o melhor caminho até lá. Só que a camada de rede ele garante que ele vai identificar essas máquinas e vai garantir que o pacote vai sair daqui e vai chegar lá. Se
pode ser que se perca esse pacote, tá? Mas ele garante que vai chegar. Eu, pelo menos tem uma estrutura que interliga esses pacotes, né? Que direciona esses pacotes até o destino. Por algum problema da rede, e pode não chegar. E aí então eu tenho que ter uma camada para garantir que o transporte de todos esses pacotes vão ser efetivadas até a máquina de destino e vão ser remontadas as mensagens que chegaram na camada de transporte, que está sendo enviado para a camada de transporte de origem, vai ser remontada na camada de destino. Então a voz que você está sendo gravada, né, da sua conversa no seu smartphone, ele tem que ser remontado na máquina de destino. Essa voz vai ser quebrada em pedaços menores, vão passar pela rede por caminhos diferentes, por redes diferentes, mas de alguma maneira vai ter que ser remontado isso na máquina de destino para que fique audível, né, para o destinatário. Nesse caso, então, aqui, a gente tem que garantir que se houver perda ou descarte, né, dos pacotes enviados, se não houver confirmação de que chegou um desses pacotinhos, né, a camada de transporte vai ter que definir um padrão para poder retransmitir esses dados ou tentar fazer a correção, reorganizar esses pacotes, eles chegarem em ordem diferentes, né, e se demorar muito, fazer a solicitação do reenvio e corrigir possíveis erros, né? Às vezes corrigir ou solicitar novamente a retransmissão. E aí, para resolver todos esses problemas, a camada de transporte que resolve esses problemas da camada de rede. Então, a camada de transporte é para garantir que eu tenho uma rede confiável. A camada de rede garante que eu tenho uma estrutura que envia de origem a destino. A camada de transporte vai garantir que a mensagem vai chegar, vai ser remontada no destino, vai garantir que a mensagem seja remontada e basicamente é como se ele garante que eu tenho uma rede confiável para transportar dados, tá? Nesse caso, as partes a gente chama de segmentos. Segmentos dos dados. Os dados chegam, a voz chega, segmenta essa voz em partes menores, né? Então por isso que é chamado de segmentos. E a partir disso, ele monta os pacotes e passa para a camada de rede lá, né? Para poder passa segmentos para a camada de rede montar os pacotes e enviar. Aí, como eu falei, esses segmentos podem ser quebrados em pacotes. Esses pacotes podem seguir caminhos diferentes pela rede e chegar em ordem diferente no destino. Então, uma outra característica da camada de transporte é remontar a ordem desses pacotes para que não haja problema na comunicação. E como última característica aqui, ele vai manter a conexão, né, de conversa entre origem e destino, corrigir possíveis erros e o principal, né, tipo, eles vão ter uma comunicação entre origem e destino para garantir que a quantidade de dados que um está enviando não vai sobrecarregar a quantidade de dados que a máquina de destino consegue processar, tá? Para não haver perdas, tá? Então eles entram num acordo, tipo assim, ó, manda 10 pacotes para mim que eu consigo trabalhar com 10 pacotes. Sempre que eu conseguir processar um pacote aqui, eu te aviso, tá? Aí você já, né, dessa quantidade que você já enviou, você vai incrementando. Então é como se fosse um controle de fluxo. Então a camada de transporte faz um controle de fluxo para evitar um transbordamento e perda de pacotes, porque o destino não consegue processar tudo que está sendo enviado. Então o supercomputador mandando para minha máquina, que é simples, a minha máquina não vai conseguir processar tudo no mesmo fluxo que está sendo enviado. Então elas entram num acordo de qual é a vazão, né, da transmissão desses pacotes e tudo funciona de forma correta. A diferença entre pacote e datagrama
é quando eu tenho uma camada de transporte que eu preciso, por exemplo, na transmissão de um arquivo, eu tenho que remontar todo o arquivo no destino, para que o arquivo não fique corrompido. Nesse caso, eu tenho que garantir que cada um dos pacotes seja confirmado. Se algum deles faltou, eu reenvio até remontar o arquivo original. Quando eu preciso garantir que os dados vão ficar íntegros no destino, eu preciso usar um tipo de protocolo que confirme essa entrega. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente chama de pacotes. Quando eu estou usando um serviço onde eu simplesmente, às vezes, só quero saber se a outra máquina está funcionando. Por exemplo, eu dou uma mensagem de ping, né? Depois vocês pesquisam o que é ping, ou um próprio traceroute, né? Eu só estou mandando mensagem perguntando, você está, qual é a máquina que está ativa? Aí a máquina que está ativa responde. Se ele não responder, sei lá, ele não está funcionando, não é problema, tá? Ele não responder. Ou alguns exemplos, né? Tipo uma rádio online, ele vai mandando datagramas. Se o usuário recebeu esses datagramas, ele remonta a voz. Se alguma desses datagramas se perder, a programação continua ao vivo, mas aí, lógico, vai perder a qualidade, você vai acabar não escutando tudo, a voz vai estar picotada, mas pelo menos você continua garantindo o fluxo de dados, tá? Então existem esses dois tipos de serviços da camada de transporte, um que garante que os dados vão ser todos remontados e o outro para ter um tipo de serviço com velocidade de entrega, mesmo que não precise garantir o recebimento de tudo que foi enviado. Então, até esse ponto, a gente tem duas máquinas conversando, todos os conjuntos de dados que foi transmitido foi remontado no destino, então eu já garanto que o transporte de tudo que está sendo enviado está sendo remontado no destino, ok? Agora, o que falta agora é relacionado aí com a formatação, a comunicação com o aplicativo, o início e fim da conversa. Então, antes de começar a mandar mensagens, nada mais óbvio do que, tipo assim, dizer meu computador quer se comunicar com o site do banco. Então a gente vai iniciar uma conversa, vai garantir que origem e destino são as pessoas corretas, que essas pessoas não vão ser substituídas por outras durante a comunicação. Então a camada de sessão aqui é para poder fazer essa conexão entre o usuário, no caso aqui o aplicativo X, vai conversar com o aplicativo Y da máquina de destino. Tá? Então, e aí esse diálogo, como é que vai ser? Vai ser tipo, simplex, full duplex, half duplex, vai ser sempre numa direção ou na mesma em ambas as direções, alternados ou em ambas as direções em simultâneo, né? Então, isso é definido na camada de sessão. Então, eles vão definir como é que eles vão conversar, quando que vai ser o início da conversa, quando vai ser o fim e como que vai se proceder essa conversa. Como exemplo aqui, a gente pode ter o SQL, um servidor de banco de dados, onde eu inicio a transmissão dizendo o seguinte, begin connection, eu vou iniciar o envio de vários inserts, vários deletes nas tabelas, né, do banco de dados. E aí no final da sessão eu vou dar um encerramento, né, fechando a comunicação, ou um ponto de sincronismo. Eu dou um commit, mas ainda eu continuo conversando. Insere essas 10 linhas na tabela de clientes, confirma. Okay? E aí depois eu vou continuar a comunicação, enviando outras tarefas que o usuário for fazendo. Tá? Também posso ter alguns serviços de rede para arquivo, Network File System, né, um sistema de arquivos em rede, ou uma própria conexão remota aqui, um X-Window, que poderia uma conexão remota ter acesso ao monitor
da máquina lá do servidor. Tá? Então, haveria essa comunicação para transmitir o início e o fim dessa comunicação das telas, né, de comunicação. A camada de apresentação aqui está mais relacionada em o formato, como que os dados são apresentados, como é que ele vai ser formatado. Está saindo do macOS, que usa um tipo de formatação de letra diferente do que usa no Windows, né? Então, enquanto, por exemplo, no Linux você usa o TF8, no Windows você vai usar um padrão lá, Windows não sei o que, né, X, alguma coisa. Então, como que essas informações vão ser remontadas no destino sem que haja aí problemas nessa comunicação? Então, antes de enviar, define-se uma comunicação. Ó, a gente está transmitindo informação usando o TF8. Então, quando vem da aplicação, chega nessa camada de apresentação, há uma conversão para o padrão TF8, transmite, quando chega no destino, do TF8 chega na máquina de destino, ele faz o processo inverso. De TF8, converte para o padrão de caracteres da máquina de destino. Tá? Então, existe um padrão aqui para que tanto máquina de origem e destino conversem com o mesmo padrão de codificação. Poderiam ser outros tipos de codificação, tá? Mas aqui dos caracteres. Definir também se a compressão, se vai ser fazer a compressão no zip e vai ser desfeito em unzip, se é com RAR e vai ser feito o unrar, se é o pkzip vai utilizar o pkunzip, o destino. No caso, criptografia, né? Se tem SSL ou se tem um outro tipo de criptografia, isso fica específico aqui na formatação, na apresentação de como os dados vão ser transmitidos. E por último aqui, a camada de aplicação está relacionado ao quê? Quais são os serviços que os aplicativos têm para enviar mensagens, receber mensagens, enviar arquivos, receber arquivos, tá? Então tem os aplicativos que vão usar então as camadas da camada de aplicação, vão usar os serviços da camada de aplicação para fazer uma certa comunicação com um equipamento remoto. Então, por exemplo, aqui, o Firefox, o Thunderbird aqui, ou o Skype aqui, mandando informações usando um HTTP, o Sockets, né, o HTTPS, ou o VNC de conexão remota a um outro computador, usando um túnel criptografado, HTTPS. Então, na realidade, são os serviços disponibilizados para os aplicativos, não são os aplicativos, tá? Os aplicativos aqui ficam fora das camadas. Os aplicativos simplesmente usam a camada de aplicação para enviar o serviço. E aí, é lógico, esses serviços são implementados usando alguns protocolos, HTTP, FTP, DHCP e outros protocolos aqui para poder fazer essa comunicação. Então, basicamente, os aplicativos usam a camada e o aplicativo correspondente na máquina de destino vai fazer o processo de comunicação com o aplicativo que está lá na máquina de destino. Tá? Então, não são os aplicativos aqui, tá? São serviços disponibilizados pelos aplicativos. Então, por exemplo, o Firefox utiliza o HTTP implementado na minha máquina Linux, no meu kernel Linux. Tá? Mas se eu abrir aqui o Chrome, ele vai usar o mesmo a mesma camada implementada no Linux, no kernel Linux do HTTP, tá? Então, os fabricantes de software podem simplesmente criar seus aplicativos e usar os serviços dessas camadas de aplicação. É lógico que se uma empresa estiver desenvolvendo um tipo de comunicação diferente, eles vão ter que definir um padrão específico da camada de aplicação que tem que ser implementado no sistema operacional, no caso no Android, né?
E aí fazer essas conversões lá para poder usar no computador, né, usando um browser web. Então ele teria que fazer esses novos protocolos para poder ter essa comunicação ou algum outro simulador para fazer essas comunicações, ok? Bem, aqui no final da apresentação tem alguns exercícios para vocês conferirem o que eu posso cobrar de vocês sobre esse conteúdo, tá? Aqui tem os livros para vocês usarem como referência, alguns links interessantes falando sobre o camada OSI, tá? Acompanhe, então, no AVA as nossas próximas aulas, tá? As atividades que forem disponibilizadas lá, valendo ou não ponto para vocês fazerem. Falta apenas mais um conteúdo antes da nossa próxima avaliação, então se preparem, na próxima quinzena já vai ter uma avaliação para que o conteúdo não fique muito extenso para vocês. Ok, gente? Então, no mais, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau!